Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lei de Raoult e lei de... Então nós vamos falar lei de Raoult e lei de Henry, vamos dar uma interpretação física, entre aspas, da lei de Henry e da lei de Raoult, e vamos mostrar que a lei de Henry para o soluto implica na lei de Raoult para o solvente. E vamos dar um exemplo sobre lei. Bem, aqui eu coloquei um gráfico genérico, que vocês vão ver em muitos livros-texto. Aqui eu coloquei um gráfico mais específico da liga cobre e níquel, que é a velha conhecida de quem estuda pelo Callister, né? Porque o Callister mostra um diagrama isomorfo cobre e níquel. Vocês veem que cobre e níquel não são soluções ideais. Aqui a atividade do níquel, aqui a atividade do cobre, o níquel aumenta para cá, então aqui a gente tem uma solução concentrada de níquel. Veja, todos os gráficos que vocês vão ver têm essa tangente aqui. Por quê? Porque quando a solução de níquel fica concentrada, quer dizer, o cobre é só uma impureza nessa solução, o níquel segue, a atividade do níquel segue a lei de Raoult. Ao contrário, quando o níquel é muito diluído, nós temos aqui a tangente a essa curva de atividade. Então, no início, a gente pode dizer que a tangente mais ou menos aproxima a curva de atividade. Nós temos, então, a chamada lei de Henry, em que γ zero, às vezes é representado γ infinito, é uma constante. Então, isso só para quando a solução é diluída. Depois, é claro, a tangente se afasta da atividade. Então, na lei de Raoult, a gente tem basicamente a solução ideal, que a atividade é igual à fração molar de A, no caso o níquel. E na lei de Henry que a gente tem que a atividade é proporcional à fração molar com um coeficiente de atividade constante, que é a chamada lei de Henry. Então a gente pode dizer que quando Na tende a zero, γA tende a uma constante. Nós temos um limite aqui, né? Bem, aqui eu fiz uma espécie de interpretação física, uma visualização de por que a lei de Raoult é razoável, ou de Henry, desculpe. Então eu tenho aqui o elemento B, que é uma impureza, vamos dizer, quando ele está diluído numa matriz, desculpe, aqui um elemento A, que é uma impureza quando a gente tem uma matriz de B. Vejam bem, quando eu coloco um átomo de B, aqui, um átomo de A, desculpe, ele só vê átomos de A. Aqui ele só vê átomos de B. A probabilidade, se solução muito diluída de um átomo de A ver outro átomo de A é muito pequena. Então, na verdade, cada átomo de A que a gente coloca na solução se comporta da mesma forma. A gente tinha esse, quando a gente colocou esse, vamos dizer, a mudança, vamos dizer assim, química que esse átomo ocasionou nessa matriz de B é igual a essa daqui, porque os dois substituíram o átomo de A, os dois têm a mesma vizinhança, um não atrapalha o outro. No fundo, essa é a ideia da lei de Henry. Agora, se eu tenho uma solução mais concentrada, já existe uma probabilidade de um átomo de A ver outro átomo de A, e aí eu não posso dizer que o efeito desse aqui é o mesmo efeito desse, por exemplo, que esse entrou aqui do lado de um átomo de A. Então, não vale mais a lei de Henry, só vale para soluções diluídas, em que eu tenho uma situação desse tipo aqui. No caso da lei de Raoult, a ideia é a mesma, só que ao contrário, né? Aqui eu tenho agora o átomo B, né, que seria o níquel, aqui eu coloco no final o B. A solução de níquel é muito concentrada. Novamente, ele não, basicamente são tão poucos átomos de A que o átomo de B, a probabilidade do átomo de B ver um átomo de A é muito pequena. Então, essa solução se comporta como se ela fosse um elemento puro, menos a fração molar dos átomos de B que estão aqui. É por isso que a atividade é igual a Na, não é 1. Não é 1 porque nós não temos todos os átomos iguais a A. Se fosse um elemento puro, a atividade seria 1. Quer dizer, se o estado padrão for o elemento puro. E novamente aqui, se a gente começar a colocar átomos de B, a solução já não é tão concentrada. Ela já desvia do comportamento dela. Bem, esse gráfico, como dizem os ingleses, very busy. Então a gente tem aqui que a lei de Raoult é quando o NB tende a 1,
o coeficiente de atividade tende a 1 e a atividade tende a lei da solução ideal, né? Fração molar. E a lei de Henry, quando Na tende a 0, eu tenho o coeficiente de atividade henriano constante, e nós temos aqui a lei de Henry. Nós temos aqui algumas manipulações matemáticas que na hora me pareceu uma boa ideia colocar, agora já não sei se é uma ideia tão boa. Bem, basicamente o que a gente está provando aqui, eu não vou dar todos os detalhes, seria interessante vocês olharem isso no Loops, que eu acho que é o lugar onde está mais rigoroso. Basicamente o que a gente está provando aqui é que isso daqui é uma condição necessária e suficiente da lei de Raoult. Quando a gente usa a equação de Gibbs-Dian e entra com a condição da lei de Henry, a gente mostra que a lei de Henry é uma condição, que a lei de Raoult é uma condição necessária para a lei de Henry, mas não é uma condição suficiente. Na verdade, a gente prova que a lei de Henry é uma condição necessária e suficiente, necessária para a lei de Raoult, nesse caso, né? A lei de Henry implica a lei de Raoult, tá certo? A lei de Raoult é necessária para a lei de Henry. A lei de Henry, se eu tenho a lei de Henry, então eu tenho a lei de Raoult. Mas se eu tenho a lei de Raoult, eu posso ter ou posso não ter a lei de Henry. Isso é um pouco enrolado, eu não quero entrar em detalhes. Eu acho mais importante a gente olhar esse gráfico aqui. Veja, aqui a gente tem quem é o solvente aqui. Aqui o solvente é o próprio cobre, certo? Então o cobre aqui está seguindo a lei de Raoult. E aqui, quem é o solvente? Aqui o solvente é o próprio cobre também, mas o soluto é o níquel, tá certo? Aqui também o soluto é o níquel, mas o solvente é o cobre. Aqui o soluto é o níquel e aqui é a linha de atividade do níquel. Então, quando o níquel obedece à lei de Henry, o cobre, que está aqui, essa é a linha do cobre, obedece à lei de Raoult. Isso fica bem claro aqui quando a gente coloca as duas atividades. Para cá a gente está crescendo o níquel, daqui para cá a gente está crescendo o cobre, certo? Então, nessa região eu sou rico em cobre e pobre em níquel. Na região que eu sou rico em cobre, o cobre segue a lei de Raoult. Na região em que eu sou rico em cobre, o níquel segue a lei de Henry. Então, melhor do que qualquer demonstração matemática é a gente olhar, estudar esse gráfico com certo cuidado, talvez pausar o vídeo ou voltar esse gráfico para estudar. Esse é um gráfico real, né? Tirado, eu já falei de um paper real, das atividades do níquel e aqui atividades do cobre. Desculpe que esse slide está um pouco confuso, mas é isso. Vamos dar um exemplo agora. De novo, vamos continuar no sistema cobre e níquel, que a gente pode ter, temos dados do OISH. Qual o coeficiente henriano a 1000 Kelvin? Qual o coeficiente de atividade do níquel para soluções diluídas de cobre e níquel? Qual a energia de atividade, a energia livre de mistura a 1000 Kelvin da solução de cobre e níquel para um valor de uma fração molar de níquel de 0,05 e qual a entalpia e entropia de excesso a 1000 Kelvin. Veja, eu estou dando o coeficiente de atividade do cobre. Veja que é o contrário do exemplo que eu dei no outro. Aqui eu tenho muito níquel e pouco cobre, tá certo? Então é uma solução diluída de cobre e níquel. E o coeficiente de atividade do cobre henriano é dado como isso, a gente passa para cá, é exponencial disso aqui. Quando a solução é diluída em níquel, ela segue a lei de Henry. Logo, a solução concentrada segue a lei de Raoult. Logo, o coeficiente de atividade de níquel na solução concentrada de níquel diluída em cobre, esse coeficiente de atividade é 1. Agora, para a solução do problema, ele pede qual a energia livre de excesso, né, a 1000 Kelvin. Então, nós temos aqui que é o somatório disso aqui. Nós temos que o coeficiente de atividade é o coeficiente de atividade henriano, fração molar é isso,
E o coeficiente de atividade aqui é o coeficiente de atividade raoultiano, que é 1, e nós temos então a energia de excesso do cobre, 553 joules por mol. Qual é a entalpia? É simplesmente a derivada disso aqui, tá certo? E nós temos, depois de alguns cálculos, menos 0,55 com a entalpia e entropia de excesso a 1000. Nós temos esse valor aqui. Tem alguma coisa faltando aqui. Aqui está faltando o termo, esse outro termo de soma, para mostrar que isso aqui a gente está supondo que seja independente da temperatura. Desculpe, está faltando um termo aqui. E a entalpia de excesso é fácil, né? Só subtrair e nós temos aqui a entalpia de excesso. Vocês podem refazer esse exercício com calma. Isso aqui foi um engano de cut and paste. Esse foi um vídeo curto em que eu basicamente introduzi a lei de Raoult e a lei de Henry, que vão ser muito úteis, a lei de Henry especialmente, porque a gente tem em metalurgia muitas situações em que a gente tem soluções diluídas. Quer dizer, o exemplo óbvio para nós é o aço, né? Um aço de baixa liga é uma solução basicamente diluída de vários elementos, né? Que nós vamos ver em outros vídeos. Então a lei de Henry é muito importante. E se a gente tem solução diluída de um lado, a gente tem solução concentrada de outro, que seria, no caso, num aço, o ferro seria uma solução concentrada de ferro, na verdade, né?